Boa noite, uma alegria estar aqui outra vez e poder partilhar convosco a palavra e também rever alguns que estiveram aqui no domingo passado. Hoje temos pessoas novas, tenho um grande amigo de Angola, o pastor Pedro Kibala, comigo aqui também. Quando ele soube que eu estava cá, ele disse: a gente tem de encontrar. Eu disse: a única maneira é fazê-lo no culto, né? Eu estava há pouco a dizer à minha mulher, a Ana, que agora que estou aqui, choveram muitos convites. Eu disse: eu já não tenho tempo, né? Sábado já vou embora, mas fica para a próxima e vai ser uma alegria poder estar. Eu tenho aqui muitos amigos angolanos, não é? Nós angolanos somos como o brasileiro, onde está um angolano, estão logo mais 50 ou 100, não é? Eu acho graça porque lá em Portugal, eu moro numa cidade chamada Aveiro, uma cidade que me adotou, né? Eu já disse, eu nasci em Angola, mas vivo desde 1976. Fui para lá com 2 anos. Então, se querem saber a minha idade, eu nasci em 74 até agora 2000. Até eu tenho de fazer as contas, né? Eu tenho de fazer as contas. Não, eu nasci em 1955, não engana. Eu e o pastor, o apóstolo Willy, temos os dois a mesma idade, não é? Então, nem eu me rio dele, nem ele se ri de mim, e rimos os dois juntos, não é? Como é que estamos? Estamos juntos e misturados, não é? Estamos juntos e misturados. É eu aqui, é eu. É tão bom estar aqui. Mas eu estava a dizer que vivo numa cidade chamada Aveiro, cidade que me adotou depois de eu ter regressado a Angola em 2011, vivido ali cerca de 7 anos, treinando liderança, implantando mais uma igreja, começando do zero para um público. O meu público-alvo eram os angolanos que tinham vindo estudar ainda jovens para Portugal, França e Inglaterra. E foi assim que nós começámos uma igreja em Talatona, aquela zona boa, não é? Deus nos deu muito favor, porque começámos a igreja no Bellas Business Park, e o Bellas Business Park aluga a sala deles $600 a hora. Era baratinho, né? Era baratinho, mas a nós foi-nos cedido gratuitamente. Então eles sempre diziam: vocês são uma igreja rica para poder estar a começar, né, aqui. Mas foi de facto um tempo abençoado. Eles durante 2 meses nos cederam, depois fomos para um hotel, depois alugámos uma sala, depois fomos para outra, depois construímos um templo e assim o trabalho se foi expandindo. Mas quando eu regressei, fui para Aveiro, e Aveiro tem muitos brasileiros. A cidade, talvez, Lisboa é Lisboa, a capital é provavelmente aquela que tem mais brasileiros a viver, e creio que a segunda cidade portuguesa com mais brasileiros é Braga. Braga fica bem no norte, é uma cidade bem fria, tem muitos brasileiros, mas em Aveiro também tem. Então, o que é engraçado é que quando os brasileiros, por exemplo, há uma zona muito bonita, que é a zona das praias. Eu posso dizer isto sem qualquer vaidade, né? Porque a cidade não foi aquela onde eu nasci. Mas se algum dia forem a Portugal, não deixem de ir a Aveiro. É a cidade mais bonita de Portugal. É conhecida como a Veneza Portuguesa. A Veneza Portuguesa, uma cidade lindíssima. E na praia há uma zona chamada Barra, outra costa. A costa tem assim aquelas casas às riscas, lindíssimo. E os brasileiros, quando vão para a Barra, normalmente junto à praia, eles entram no bar e ocupam aquilo tudo. Não fica lugar para bar ninguém, fica tudo na rua e conversam e dançam, sambam na rua. Então é sempre uma festa quando estão ali, né? E todos nós
nos juntamos a ele. Principalmente nós, angolanos, temos uma cultura muito semelhante à cultura brasileira, né? Nós não sabemos sambar, né? Não sambamos, mas sembamos, né? Nós dançamos o semba ou a kizomba, outras coisas assim, não é? E eu não vou fazê-lo aqui, porque senão vocês iam já embora, e então não vale a pena. Hein? Mas no domingo passado nós falámos acerca de nós termos o nosso copo emocional cheio de emoções negativas. E falámos um pouco acerca destas emoções mais dolorosas na nossa vida se irem acumulando dentro de nós, e aquilo que nós falamos e está no quadro, eu vou pedir talvez que coloque, ok, obrigado, porque assim também me vai ajudar a mim. Eu disse que as emoções mais dolorosas normalmente são colocadas no fundo do nosso copo emocional. Falámos muito acerca da mágoa, da tristeza, do desapontamento, da dor, e dissemos que normalmente esta emoção está sempre associada ao abandono, à traição, ao deixar de lado, ao não estimar, ao não amar, e essa é uma emoção que nós sentimos com muita frequência na nossa vida, principalmente pessoas que se divorciam ou quando alguém morre, a pessoa experimenta muita dor porque se sente de facto abandonada, traída, colocada de lado. Então, mas esta dor pode vir das mais diversas formas até à nossa vida. Eu estava a compartilhar com o apóstolo Willy, tenho vindo a estudar bastante acerca desta parte emocional da nossa vida, principalmente pós-pandemia. Nós temos notado como a ansiedade, como a depressão, como a saúde mental tem diminuído. Falei, creio que, de um médico português que ele próprio experimentou Covid e por 2 anos, e ele é um dos maiores psiquiatras, autor de vários livros, trabalha com adolescentes, e ele próprio diz que passou graves problemas mentais por um período de 2 anos e só agora é que ele está a recuperar. No seio da família aconteceu muita coisa e algo que eu tenho vindo a notar é que nestes tempos eu comecei a conhecer muitas pessoas. Tomei uma atitude, e eu partilhei isso com o apóstolo Willy, de não me ficar somente dentro das 4 paredes da igreja, porque normalmente nós nos preocupamos, eu não vou dizer apenas, porque não é verdade, nós não nos preocupamos apenas, mas a maior parte das vezes nós procuramos alimentar aqueles que estão dentro das casas de oração, nós fazemos cursos para eles, nós fazemos treinamentos, nós damos as classes dos novos convertidos, etc. E nos esquecemos que às vezes há um grande número de pessoas que está fora da igreja, que normalmente tem alguma relutância. Aqui eu sei que culturalmente é um pouco diferente da Europa, mas na Europa há lugares, por exemplo, em Bélgica, em Bruxelas, se alguém for para a rua fazer um culto ou uma manifestação de evangelização ao ar livre, eu garanto aos irmãos, ninguém para. Eu já estive lá algumas vezes, ninguém para. As pessoas simplesmente continuam a andar. Portugal, antigamente, era muito aberto nesse sentido. Hoje, algumas pessoas param, mas não são muitas aquelas que, fora daquilo que é a comunidade cristã, nas nossas comunidades, normalmente estão abertas. Então, eu tenho pensado muito acerca de como é que nós podemos alcançar essas pessoas. Criei uma academia e Deus me deu uma estratégia, um plano de levar alguma formação. Isto que eu estou a dar aqui faz parte de um curso que eu estou a preparar com cerca de 100 horas
Não é assim? Claro que é uma coisa mais demorada que nós podemos fazer, mas podemos ter 18 horas, 36 horas e assim poder chegar a vários lugares. Vou, querendo Deus, chegar a Portugal, fazer um na cidade de Aveiro, depois no verão vou fazer em Portimão, depois em outubro vou fazer em Chaves e agora há várias cidades que começaram a dizer é importante estar aqui, é importante. E aquilo que é muito bom, pelo menos para mim, é fora do contexto casa de oração, muitas pessoas estarem a aceitar Jesus e perceberem, porque no meio daquilo que é o falar das emoções, nós metemos a palavra de Deus. Eu sei que no domingo passado não apareceu nenhum versículo. A minha mulher, quando eu cheguei ao hotel, ela disse, tu não puseste nenhum versículo. Se calhar as pessoas pensam, não tem a ver. Eu pus alguns versículos, de facto, eles não apareceram inicialmente. Hoje tenho muitos versículos, mas eu vou simplesmente citá-los, porque isto que eu preparo é cristocêntrico. Não tem outro objetivo, é apontar para Cristo. Então, se aponta para Cristo, há coisas que estão escritas na palavra de Deus. É verdade que eu fiz alguns estudos, não me tornei num neurocientista, mas fiz cursos de neurociência, inteligência emocional e uma série de outras áreas mesmo da saúde para me preparar. E eu sei o que é que isso explica, mas também sei o que é que a palavra de Deus diz. Hoje eu falava com o apóstolo Willy e sei que muitos de vocês provavelmente leram um livro que eu li há aproximadamente 40 anos. Eu creio que o comprei em 1980, se eu não estou em erro, A Quarta Dimensão. E na Quarta Dimensão, Paulo Yongue-Cho, ele falava acerca da descoberta da saúde, ou descoberta científica pela comunidade médica, da importância da renovação da nossa mente. E há coisas que comecei a estudar e deixem-me dizer uma coisa que espero que seja de encorajamento para vocês. Por mais negro que seja o nosso passado, por mais difícil que tenha sido o nosso passado, e conheci pessoas e tenho conhecido pessoas, e tem sido uma surpresa para mim, a quantidade, principalmente mulheres que eu tenho conhecido nestes últimos tempos, que foram violadas pelo pai, pela mãe, pelos tios, pelos primos, por amigos da casa. E as nossas igrejas estão cheias de pessoas assim. E vocês dizem, como é que você sabe? Porque já fiz apelos e já vi resposta das pessoas. Ter um culto com umas centenas de pessoas e ao fazer apelo, muita gente. Eu peço que toda a gente fique com os olhos fechados e as pessoas choram copiosamente. Em algumas formações que temos dado, nós vemos essas pessoas. Então, essa é uma dor terrível, E agora está outra vez a ser muito falado, o abuso sexual, etc. E é uma dor da qual nós precisamos ver-nos livres. Caso contrário, a nossa vida nunca será uma vida plena, porque temos ali alguma coisa no nosso passado que não deixa nós experimentarmos liberdade, porque essas coisas vão criando determinadas crenças na nossa vida que nos impedem de nós crescermos espiritualmente e também emocionalmente. Então, por mais negro que seja o nosso passado, eu quero dizer que eu acredito perfeitamente que Cristo Jesus, Ele nos pode libertar, Ele pode trazer até nós uma nova vida. Desculpem, e creio que uma das coisas mais importantes é a renovação da nossa mente. Deixem-me falar um pouco, antes de entrar, e não tem muito a ver, mas eu vou procurar cumprir o tempo. Hoje já me disseram que não explode, então eu posso ir um bocadinho. Mas
Deixem-me dizer como é que as coisas se processam na nossa vida. Normalmente, as coisas iniciam-se, todo um processo de emoção, de criação de crenças, iniciam através da nossa comunicação. Comunicação verbal ou comunicação não verbal. Porque se eu estiver a olhar para os irmãos com um sorriso, eu estou a comunicar. Se eu fechar a cara, eu comunico outra coisa. Se eu puser assim, vocês estão a olhar para mim, estão a fazer outra leitura, certo? Então, nós comunicamos também não verbalmente. O nosso corpo fala muitas vezes. Quando nós, no domingo, eu pedi para olhar nos olhos. É uma das coisas que nos pode ajudar, tanto o marido, mulher, como irmãos, familiares, colegas de trabalho, através do contacto visual, simples contacto visual, nós somos capazes, e claro, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de dons sobrenaturais, não pomos isso de lado de forma alguma, e eu não ponho, porque sou pentecostal, nem assim eu falo línguas estranhas, gosto de as falar todos os dias, falo na casa de banho, e às vezes a minha mulher está no quarto e eu na casa de banho, e ela diz, o que é que estás para aí a dizer? Eu disse, deixa estar, eu estou a orar, porque eu gosto de orar em línguas. Né? Eu gosto, e edifica-me a mim mesmo. Amém? Então, eu sei que na nossa comunicação, verbal ou não verbal, se eu disser, tu és estúpido, aquilo que a pessoa recebe é alguma coisa que marcou. Alguns de vocês que estão aqui, se calhar ouviram os vossos pais dizer, tu és burro, nunca vais ser ninguém na vida. Certo? Nunca vais conseguir. És mesmo burro que nem uma porta, como dizem os portugueses. Burro que nem uma porta. Tu não vês um palmo à frente do nariz. E às vezes estas coisas, enquanto crianças, nós ouvimos os nossos pais dizerem. E nós pensamos que estas coisas não estão gravadas dentro de nós, mas estão gravadas em memórias negativas no nosso subconsciente. Então, em determinadas alturas da nossa vida, nós, sem nos apercebermos, por exemplo, começamos a pensar que nós não somos capazes de fazer coisas que outros fazem porque nós somos burros. Nós não somos iguais aos outros. Então, estas memórias, para que não tenham efeito na nossa vida, elas precisam ser substituídas por outras verdades. Então, como começa o processo? Eu comunico verbalmente ou comunico não verbalmente. A minha comunicação gera pensamentos que normalmente estão associados a uma imagem. Se eu disser agora cão, eu tenho a certeza absoluta que na vossa mente apareceu um cão, certo? Cão. Vocês imediatamente veem o cão, se calhar o vosso, se calhar o do vizinho, se calhar algum que vocês veem na rua. Mas se eu mudar e disser cão preto, a imagem imediatamente muda. Então, a nossa comunicação gera pensamentos que estão associados a imagens que, por sua vez, associam-se a sentimentos. Esses pensamentos, essas imagens geram sentimentos dentro de nós. E quando esses sentimentos ou emoções, e eu falei nas emoções negativas, a raiva, a ira, o ressentimento, o medo, a ansiedade, a insegurança, culpa, a falsa culpa. Quando nós permitimos que estas emoções negativas, através daquilo que nós ouvimos e até pensamos, porque eu posso estar a comunicar uma coisa e as pessoas que me estão a ouvir interpretar de outra forma, mas estas emoções, esta comunicação gera este tipo de emoções. Então, aquilo que enche a nossa vida pode ser negativo ou pode ser positivo. Certo?
as nossas emoções geram as nossas crenças ou as nossas convicções. E por mais que nos custe admitir, as nossas crenças, elas são autorrealizáveis. Se eu pensar e acreditar, ou eu tiver a crença da incapacidade, então se algum de vocês me disser, tu és capaz, imediatamente eu digo, eu não sou capaz. Vou dar um exemplo. Eu fui para Angola e quando fui, a minha falecida esposa, ela foi, esteve ali 3 semanas comigo e eu nunca soube cozinhar na minha vida, nunca soube. A minha mãe era uma excelente cozinheira, a falecida esposa também cozinhava, graças a Deus eu sou caso com pessoas que sabem cozinhar bem, então a Ana é uma excelente cozinheira, ando sempre aqui a lutar para não engordar muito, mas eu lembro-me de não saber cozinhar nada, eu a única coisa que sabia fazer era ovos mexidos e ovos estrelados, e gabo-me de provavelmente fazer os melhores ovos mexidos do mundo, porque inventei receitas muito boas, inventei receitas de ovos, né, ovos mexidos, e eu sempre dizia, eu não sei cozinhar, eu não sei cozinhar, eu não sei cozinhar. Como estava ali sozinho, tive uma empregada, depois outra e outra, não é assim, porque a primeira eu comprava farinha e ela fazia bolos e depois levava os bolos para a universidade e eu comprava farinha de 2 em 2 dias e eu não comia farinha. Né? Então um dia cheguei só mais cedo e uma das noites alguém bateu à minha porta e perguntou, é aqui que mora a Cláudia? Eu disse, não, a Cláudia é minha empregada. Ela disse, mas eu vinha comprar bolos. Eu disse, já percebo onde é que vai a farinha. Né? Depois tive uma outra e mais uma outra. E quando eu pedia para fazer comida, sabia tudo a mesma coisa. Fosse peixe, frango, carne, qualquer coisa que eu pedisse, o sabor era sempre o mesmo. E eu dizia, estou cansado disto. Então comecei a pegar no telefone. Minha falecida esposa, na altura, estava com a nossa filha mais velha nos Estados Unidos. E eu dizia, como é que se faz arroz? E alguns de vocês estão a rir, a dizer, este homem não sabia fazer arroz? Não, eu não sabia fazer arroz. Então ela dizia, corta cebola, corta alho, mete um pouco de azeite, deixas alourar. E eu disse, o que é isso alourar? E ela dizia-me, é quando a cebola fica assim já com uma corzinha. Então deitas o arroz lá dentro, deitas um copo de arroz e fritas um bocadinho o arroz. Naquele alourar. Então, se tu puseres um copo de arroz e quiseres que o arroz fique consistente, metes 2 copos de água. Se quiseres que ele fique solto, metes 3 copos de água. Então, eu aprendi a fazer arroz. No dia a seguir, eu perguntava, e como é que se faz carne guisada? E ela disse, cebola, alho e azeite. E como é que se faz bifes? Azeite, alho, não ponhas cebola. E eu comecei a pensar, de facto, isto é fácil. Não é? E durante muitos anos eu pensei, eu nunca vou cozinhar na minha vida. Eu dizia isso para mim mesmo, eu nunca. E fui desenvolvendo a crença da incapacidade até o dia que eu disse, não, eu posso fazer, eu vou aprender e eu vou começar a cozinhar. E hoje eu acho que eu sou um bom cozinheiro. Hoje faço sopa, faço cozido, há uma sopa portuguesa que é sopa da pedra. Eu faço excelente, melhor do que nos restaurantes da região, porque faço com alguns truques, com carne do Brasil, carne seca. E algumas outras. E eles não sabem esse truque. Meto lá cominhos e eles não sabem no restaurante. Eu no outro dia disse à minha mulher, a minha sopa é melhor que a deles. Eles disseram, não é nada. Eu disse, é de certeza absoluta. Ela disse, então tu fazes e um dia vamos experimentar lá. E eu disse, a minha sopa é melhor, porque quando eu morava em Lisboa, eu morava a cerca de 15 minutos de Almeirim, que é a cidade mais conhecida por fazer sopa. E então, eu sabia, eu vou lá e eu vou ganhar. E quando ela foi comigo,
A Ana estava-me a dizer, a tua sopa é melhor. Ela hoje diz a toda a gente, a tua sopa é melhor. E faço muitos outros cozinhados. Então, estou com isto a querer dar um exemplo que às vezes nós temos crenças de incapacidade, quando na realidade nós somos capazes de fazer tudo. E as 3 crenças com as quais nós mais combatemos, e de certeza o apóstolo Willi já falou muitas vezes acerca disso. A primeira é a crença da identidade. Nós precisamos saber quem somos. Quando nós não sabemos quem somos, nós temos um caminho difícil a percorrer. O mundo lá fora acha que o mais importante é ter, depois do ter é fazer e depois o ser. Nós cristãos nascidos de novo entendemos que primeiro vem o ser, a seguir vem o fazer e a seguir vem o ter. Crença da identidade, a crença da capacidade e a crença do merecimento. Estes dias que o apóstolo Willi, ele tem falado comigo e temos partilhado algumas coisas juntas e já fui abençoado. Eu sempre que vou a algum lugar, eu peço a Deus para Deus me usar, mas estar ali também aprender alguma coisa. Porque nós aprendemos uns com os outros. E ele já me disse 2 ou 3 coisas. Uma delas eu disse, olha, eu fui para o hotel e estive algumas 3 ou 4 horas a pensar naquilo que tu me disseste. Nós tratamos por tu, é assim. Então, eu estava a pensar nisso, a crença do ser. Deixem-me fazer-vos uma pergunta. Vocês são o que são por causa daquilo que fazem ou fazem o que fazem por causa daquilo que são? Eu vou repetir. Vocês são o que são por causa do que fazem ou fazem o que fazem por causa daquilo que são? A resposta a esta pergunta ajuda-nos muito na nossa capacidade de suportar emoções. Porque se nós somos o que somos por causa do que fazemos, é o fazer que está a tentar criar a nossa identidade. Mas se nós sabemos quem somos, nós vamos ser capazes de fazer. Então, o fazer é resultado da nossa identidade, primeiro. Então, enquanto cristãos, é importante nós sabermos isso. E na semana passada, aliás, no domingo passado, nós falámos muito acerca destas emoções e de nós procurarmos fazer para que o copo seja esvaziado. Então, quando nós esvaziamos, e este aqui tem muitos versículos, eu já disse ao apóstolo Willi, está na minha carteira, este mapa eu vou deixar, e já disse ao apóstolo Willi que pode fotocopiar para todos. Se algum irmão quiser os slides que passa aqui, também tem, está tudo no computador da igreja, podem todos usar, sem problema, se quiserem renovar, e depois a igreja tem gravado, etc., todas as outras formas. Então aqui tem bastantes versículos, são antídotos para estas emoções que nós sentimos. Quando o copo está cheio destas emoções negativas, nós transbordamos a impaciência, o temperamento, a raiva, perdemos a energia, a concentração, perda de emoções positivas, tal como a paz, o amor, a gratidão. Então, tudo isto é estas expressões ou estes derramar ou este transbordar de emoções e ações que nós vamos tendo, é resultado do copo cheio na nossa vida. Muitas vezes nós ficamos irritados porque emocionalmente nós estamos cheios de emoções negativas. Certo? E nós sabemos que é assim. Mesma coisa lá, quando tu discutes com a tua mulher, e vocês falam alto, e vocês discutem por quê? A maior parte das vezes,
o dia não correu assim tão bem, alguém falou mal lá no trabalho, as emoções não foram, demos lugar a elas, aos pensamentos, e depois há um transbordar e toca de falar aquilo que se quer. Então, como é que nós somos curados? O importante, eu posso falar isto e todos nós nos podemos identificar com estes sintomas de um copo cheio, mas o mais importante é nós aprendermos a encher o nosso copo para que as coisas possam, na realidade, nós possamos encher com emoções positivas, de maneira que nós sejamos capazes de ter uma vida vitoriosa. Então, princípios para nós esvaziarmos o nosso copo é descobrir e tentar perceber qual é a dor que a gente possui. Porque todas as coisas, eu disse que nós temos de começar pela causa de raiz. Nós não começamos pela causa de superfície ou pelo problema de superfície. Atrás de um alcoólico está muitas vezes um problema muito grande de raiz e uma causa de raiz. Então, qual é a minha dor? O que é que me causou mágoa? O que é que está a afetar a minha vida? Por que é que eu estou a agir desta maneira? É nós tentarmos identificar a nossa dor. E quando eu identifico a minha dor, torna-se importante, e deixem-me frisar isto mais do que uma vez aos irmãos, é importantíssimo nós partilharmos a nossa dor com o Senhor, mas também para procurarmos partilhar com um amigo, com um conselheiro, com o pastor, os pastores da igreja, com um profissional, seja com quem for. Não guardes a dor dentro de ti. Vi uma moça brasileira na nossa igreja lá em Lisboa, que uma vez ministrei e fui dirigido pelo Espírito a orar pelas pessoas que tinham sido abusadas sexualmente. Foi uma alegria muito grande. Eu deixei de ver aquela moça há aproximadamente 14, 15 anos e foi uma alegria muito grande ela ter-me encontrado no Instagram e no Facebook e ela dizer, lembra-se de mim? Eu disse, a tua cara não me é desconhecida, porque ela ainda era uma jovem, 18, 19 anos. E ela tinha sido abusada sexualmente. Ela diz, naquele dia que eu partilhei consigo, você orou comigo e me disse como é que eu devia começar a fazer, eu fui liberta. Ela hoje reside aqui no Brasil, ela está cá e é importante nós partilharmos. Partilhar com Deus, passar tempo na presença do Senhor. Se apetecer chorar, chora. Se apetecer chorar, chora. Mas não guardes essas coisas dentro de ti, nem permitas que isso se comece a autorrealizar, porque o processo é comunicação verbal, não verbal, pensamentos e imagens, sentimentos. Os sentimentos geram convicções ou crenças e as crenças levam à comunicação outra vez. Então isto acaba por ser um círculo vicioso, porque nós depois começamos a falar aquilo que nós acreditamos. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Não é o que a Bíblia diz? A boca fala daquilo que o coração está cheio. E se nós temos essa crença dentro de nós, é isso que nós vamos falar. Eu não sou capaz, eu nunca vou ter, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou ser ninguém na vida, a vida está sempre muito difícil para mim, isto é muito complicado, não há trabalho, estão a despedir muita gente e se calhar eu sou o próximo que vou ser despedido. E nós falamos estas coisas e não nos apercebemos que são resultado de crenças de incapacidade que nós temos dentro de nós. Então, nós precisamos descobrir o que é que gera, o que é que está a fazer com que eu tenha todos aqueles comportamentos. E se eu descubro a dor, eu partilho com o Senhor, eu peço a profissionais, amigos, pastor, conselheiros, e vou predispor-me a receber consolo da parte de Deus e de todas essas pessoas com quem eu partilho a minha dor. Eu não tenho de tentar ser forte. Há um ditado, ou uma frase,
que eu ouvi desde miúdo. Desde miúdo eu ouvi. Eu via não muito dentro da minha família, graças a Deus não muito dentro da minha família, mas no nosso círculo de relacionamentos eu ouvi esta frase: os homens não choram. Certo? Os homens não choram. Essa coisa de chorar, dizia naquele tempo, é para os mariquinhas. Mariquinhas é aquele que não é capaz de aguentar as emoções. Então o homem não chora. Então, às vezes apetecia-me chorar, mas aquilo que estava dentro de mim, eu não choro. Mas porquê que um homem não chora? Jesus chorou? Chorou ou não? Chorou. Neemias chorou. Tantos exemplos da Bíblia que homens choraram. Porquê que tu não podes chorar? É sinal de fragilidade? Não, às vezes é sinal de fortaleza. Aquilo que nós às vezes dizemos, isso é uma fraqueza, isso não é um bom exemplo para os outros, é um bom exemplo para os outros, mostrar que nós podemos chorar. Então, o slide a seguir fala-nos muito acerca de nós enchermos o nosso copo. Podem pôr o outro a seguir, se faz favor, encher o nosso copo. Então, as emoções dolorosas permanecem, as emoções positivas precisam de nós estarmos constantemente a encher. Ou seja, as emoções dolorosas parecem ter uma vida mais longa do que as emoções positivas dentro da nossa vida. Eu não entendo bem porquê, mas talvez por causa da programação que nós temos, por causa daquilo que nós constantemente ouvimos. Então, aquilo que é negativo em termos emocionais tem a tendência de permanecer mais tempo na nossa vida. Mas para que nós nos possamos ver livres disso, nós precisamos renovar a mente, e quando nós renovamos a mente, nós falamos adequadamente. E as nossas palavras, diz a Bíblia, têm poder. Na nossa língua há poder para a vida e há poder para morte. E nós normalmente falamos de que morte é somente destruir aquilo que... eu não posso falar, que eu não sou capaz. Eu não posso falar isso, eu não posso. Mas eu posso falar palavras de vida, mas eu também posso falar palavras de morte, no sentido de declarações sobre tudo aquilo que o inimigo está a tentar colocar na nossa vida e que não é correto. Eu posso dizer em nome do Senhor Jesus, tu morres desde a raiz. Mas isto é um trabalho contínuo, não é uma coisa que a gente sai daqui e tem o problema resolvido. Era muito bom que fosse assim. É um trabalho que nós precisamos iniciar na nossa vida para que as coisas possam vir a acontecer. Então, se nós experimentamos uma mágoa profunda e ela ficar por resolver, ela pode ficar durante anos e anos dentro de nós, dentro da nossa vida. E deixem-me dizer, Aveiro tem sido uma escola para mim. Ao chegar ali, sem conhecer ninguém, conheci a Ana, depois comecei a conhecer muita gente. Hoje, graças a Deus, tenho muitos amigos, tenho mais amigos fora da igreja do que dentro da igreja. E eu fico feliz por isso, porque foi uma coisa pela qual eu orei. Eu disse, Deus, dá-me amigos fora da igreja. Estive em Portugal há muitos anos atrás, Steve Hill, do Avivamento em Pensacola. Ele foi fazer uma campanha, eu sou pastor, foi feita a campanha e eu lancei o desafio para que a igreja escrevesse num papel o nome de 10 pessoas amigas ou 10 pessoas com quem os crentes se relacionavam que não conheciam Cristo. Para minha vergonha, eu só consegui colocar 5 nomes. Porque pensei, todos os meus relacionamentos, as pessoas perto de mim, são pessoas dentro da igreja. E naquela altura eu comecei a fazer uma relação, disse, Deus, ajuda-me
a fazer amigos ou a fazer conhecidos fora da igreja. E Aveiro está a ser uma experiência fantástica neste sentido, e muitos deles estão a converter-se a Cristo Jesus. Está a ser muito bom para mim nesse sentido, e quando nós falamos destas coisas tem sido bom. Muitos acompanham os nossos cultos já pelo online, e tem sido muito, muito bom depois de nós nos juntarmos. E às vezes eu digo, Ana, não tarda muito, a gente vai começar um grupo pequeno lá na nossa casa. Já convidamos muitos para ir lá jantar e conviver, e às vezes vamos para aquelas praias fluviais, e é importante assim. Agora, já passou assim tanto tempo. Eu estava só a começar agora, né? Deixem-me, eu vou acelerar. 10 necessidades emocionais que têm a ver com as nossas relações. A primeira necessidade, e eu vou ser mesmo rápido, mas não vai demorar 7 segundos, isso, que o relógio tem de voltar ao princípio. Primeira necessidade que todos nós temos, e não há ninguém aqui que não tenha esta necessidade, é uma necessidade básica da nossa vida: aceitação. Nós precisamos sentir que somos aceitos. Certo? Se nós nos sentimos rejeitados, nós desenvolvemos emoções negativas. Então, a aceitação envolve nós recebermos e amarmos outra pessoa de forma voluntária e incondicionalmente, especialmente quando essa pessoa é diferente de nós. Nós não somos todos iguais e simplesmente nós decidimos não amar ou não nos relacionar com aquelas pessoas que têm um feitio irritante, aquelas pessoas que são chatas, aquelas pessoas que são aborrecidas, aquelas pessoas que acabam por ser tóxicas. Ok, eu entendo isso. E eu oro sobre isso, porque eu não quero ninguém tóxico na minha vida. Mas quando eles aparecem, eu sempre procuro aceitar e ser uma influência e ministrar aceitação a essas pessoas, e eles é que fazem a decisão se vão ficar perto ou se vão ficar longe. Se eles são tóxicos, mas eu estou emocionalmente, podem pôr o outro, eu estou emocionalmente saudável e eu sei quem eu sou, quem eu me aceito a mim mesmo, eu posso ministrar aceitação às outras pessoas. Eu posso demonstrar que eu as aceito tal e qual como elas estão a viver, mas eu não tenho de viver como elas vivem. Eu tenho de ministrar aceitação. Então, eu não tenho de olhar para as falhas passadas para satisfazer a necessidade das pessoas. Eu não tenho de estar a dizer, mas tu no passado fizeste aquilo, tu no passado fizeste aquilo outro. E às vezes, isto é uma coisa tão frequente na nossa vida, até nos casais. Vocês nunca disseram, sou eu e a Ana. Tu fizeste isso, mas tu também fizeste. Tu também fizeste, estás-me a dizer assim, mas tu há 3 ou 4 dias fizeste assim, tu há uma semana desta. E as mulheres têm um cérebro, uma memória maior que a do computador com não sei quantos teras. Certo? As mulheres são assim, essa é a verdade. Vocês são capazes de se lembrar o dia, a hora, a roupa que a gente tinha vestido de um acontecimento há 15 anos atrás. Nós homens somos mais práticos, a gente não liga tanto, funciona. Aí está a beleza da diferença. Mas quando eu falo de aceitação ou ministrar aceitação, eu não tenho de ir buscar falhas passadas, eu tenho de aprender a perdoar rapidamente. Se alguém falha para comigo na área da aceitação, eu tenho de perdoar rapidamente, porque a falta de perdão
faz um curto-circuito na nossa vida e prejudica muito. Esta é uma das áreas mais valiosas e sobre a qual nós temos de trabalhar. E há muita gente que ainda hoje, cristãos nascidos de novo, vivem com falta de perdão. Vocês não digam que não. Eu sou pastor e sei o que é que custa a gente perdoar alguns malandros. Alguns bons malandros. Em determinada altura, a nossa igreja e a associação abriu 2 clínicas ligadas à saúde, medicina convencional, medicina homeopática, etc. E esteve ali a trabalhar um médico. Aquele médico, nós abrimos 2 clínicas em lugares diferentes. O objetivo era servir pessoas que podiam pagar para que com o dinheiro que nós fazíamos da clínica, nós ajudássemos aquelas pessoas que não tinham possibilidade. Então abrimos num bairro muito pobre uma 3ª clínica e o dinheiro que vinha das outras 2 servia para aquela. Eu tive um médico que esteve ali e o fulano, em pouco tempo, me enganou. A igreja e algumas pessoas nos ajudaram a fazer um investimento aproximadamente de 200 mil euros. Foi dinheiro. Comprámos máquinas, nós comprámos tudo. E aquele fulano foi trabalhar para uma das clínicas e em pouco tempo ele começou a receber dinheiro dentro do gabinete. As pessoas não pagavam cá fora e uma noite foi para lá e alterou todas as fichas dos nossos clientes. Alterou o número do telefone e alterou a morada. Tipo, deu o seu trabalho. E, de repente, todo o investimento que nós tínhamos feito foi por água abaixo. Se vocês são como eu não gosto de perder dinheiro. Já fui muitas vezes roubado. E aí o apóstolo Willy já me ajudou bastante. Mas aquele fulano, sabem o que é ter aquela coisa que vem cá de baixo, não sei, acho que começa na unha grande, aquilo subia. Eu tinha uma vontade de lhe apertar o pescoço. Eu não sei se alguma vez vocês já sentiram isso. Eu senti já muitas vezes esganá-lo e fazê-lo. Ele para. E eu apertar cada vez mais. Eu tive vontade, estou a falar sério aos irmãos, eu tive vontade de o triturar. Meter naquelas máquinas de triturar carnes. E durante muito tempo, eu deixei de desenvolver dentro de mim esta falta de perdão e ódio. Eu comecei a odiar. Eu só dizia, nunca te cruzes comigo. E depois, para ajudar à festa, porque alguns amigos disseram o que aconteceu, eu contei o que é que aconteceu, veio um crente da nossa igreja que pertencia à polícia judiciária, não sei como é que chama, que é a polícia de investigação, e ele disse, pastor, diga só onde é que ele mora, que a gente trata do assunto. Ele nem sabe de onde é que elas aparecem. A gente trata do assunto. E vocês sabem o que é que eu pensei? Esta é uma boa ideia. É uma ideia genial. Ele não vai levar de mim, mas vai ser esborrachado, porque aqueles da polícia judiciária, eles sabem como bater. E aquele trabalhava na área da droga, muitas vezes ele se fazia de traficante de drogas e os próprios colegas esborrachavam-no todo. Ele aparecia com o olho negro e ele disse, pastor, eu estou na investigação de um caso e os meus colegas têm de bater para que aqueles com quem eu estou metido pensem que eu também sou um deles. Então, gente especializada em fazer assim alguns destes trabalhos. E eu pensei, isto é uma grande ideia.
Mas na realidade não era uma grande ideia e eu disse não. Até que um dia eu chamei um dos pastores da nossa igreja e eu disse a ele, Tony, pastor Tony, ajuda-me, pá. Durante 2 meses eu não fui capaz de pregar. Eu disse, eu não posso subir para cima do púlpito com tanto ódio. Eu não posso subir para cima do púlpito tendo tanta falta de perdão para com aquele homem. Esganava-o mesmo. Trincava, triturava, dava-lhe um murro que ele entrava pela... Ainda para mais ele era baixinho. Dava-lhe ali com força. Eu disse, Tony, tu tens de me ajudar. E nós fomos para a minha casa. Eu disse, vem para a minha casa com a tua mulher. Sentámos na sala. E ouçam bem, durante 4 horas, 4 horas, pastor Tony esteve a orar comigo, orar por mim. E durante cerca de 1h30, escutem bem, durante 1h30, eu estive a falar em voz alta, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E quando eu falava eu perdoo, cá dentro vinha aquela voz a dizer, não perdoo, estrinco, mórdio. Eu dizia, mas eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Ao fim de 4 horas, eu fui liberto da falta de perdão. Encontrei aquele homem 2 semanas depois, só pensei assim, tu és um grande malandro. Mas já não o quis triturar. Então a falta de perdão é alguma coisa que faz com que às vezes nós nem nos aceitemos a nós mesmos, porque quando a gente não se perdoa, a gente não se aceita. Certo? Então, outra emoção é o afeto. O afeto é alguma coisa que é satisfeita, ou é uma necessidade que é satisfeita quando nós expressamos pela expressão do cuidado, da intimidade, através do contacto físico e ao mesmo tempo de palavras que são ternas. Eu vou dizer que eu gosto mais de estar perto dos irmãos, aqui eu estou bastante distante. O afeto. Se eu chegar junto do meu irmão, pode só, se faz favor, ele é o homem. Eu sou homem. Eu aprendi, os homens não se beijam. Certo? Foi o que eu aprendi. Os homens não se beijam. Os homens não choram. Mas tive um pai que dizia, os homens beijam sim senhora. E aquilo que ele fazia, ele punha a cara assim, punha a cara deste lado, e eu fazia. E depois eu punha assim e ele dava um beijinho. As nossas necessidades, todos nós estamos aqui, temos necessidade de afeto. E o afeto nós demonstramos através do toque físico. Se eu fizer, qual é o problema de eu fazer a ele assim? Ou dele me fazer a mim? Porque se eu estou a falar com ele e faço, ele vai sentir-se bem, certo? A menos que a pessoa esteja muito mal emocionalmente, mas todos nós gostamos. Já me disseram que havia não sei quem, que eu despenteei o pastor Ezequiel. Mas é uma coisa que eu gosto, brincar, tocar. Mas também através de palavras afetuosas, através de palavras de afeto. Gosto mesmo de si. Você tem um sorriso fantástico, essa barba é valente, e dei cá um abraço para tanto tempo, e a gente vai demonstrando afeto através destas coisas. Amém? A minha mulher é a pessoa que mais me tem ensinado acerca disto. Porque ela exige a brava. Ela exige. Ela faz. Né? Vou contar uma coisa aos irmãos. Vocês já sabem que eu às vezes salto assim, solto umas daquelas grandes. Nós tínhamos um gato e uma gata. Temos um gato, é o Pimpas. Eu nunca gostei muito de gatos, tenho de confessar. Prefiro os cães. Acho que os cães são muito mais interativos connosco. O gato fica lá no canto dele e quando se chateia ainda dá uns arranhões. A gente vai fazer uma festa tipo morte e é aquela coisa. E o gato sempre foi o rei e senhor naquela casa. E o filho da Ana
mais velho, tinha uma gata que era a Curo, e a Curo, quando ele foi para a Inglaterra, teve de ficar connosco, e nós metemos a Curo dentro da nossa casa. O que é que esquecemos? Estava lá o Pimpas escondia-se, e sempre que a Curo ia comer, sempre que a Curo fazia qualquer coisa, ele atacava, arrancava-lhe pedaços do rabo. A gata escondia-se debaixo da cama, fazia necessidades. Nós fomos a veterinário, fomos a vários lugares, e o Pimpas é, a gente diz capado, né? Castrado. O Pimpas é castrado, mas a Curo, de vez em quando, tinha o cio, né? Então, quando ela estava com o cio, ela andava... Mas o Pimpas, o cara nem ligava, não me parecia nada, né? Então eu disse à minha mulher, está aqui uma coisa boa para eu e tu fazermos, né? Então de vez em quando ela faz... E eu sou Pimpas e ataco. Mas então, demonstração de afeto. Dizer eu gosto, eu amo. Amém? Não vai embora sentar ainda, né? Então dar um abraço na família. E quando nós demonstramos afeto às outras pessoas, nossa esposa, colegas, etc., o afeto, a palavra branda desvia o furor, não é o que está escrito? Então, se alguém está... e nós falarmos calmamente, eu sempre, agora pode sentar, sempre gostei muito de conduzir com velocidade, sempre. O máximo que eu já dei a conduzir foi 272 quilômetros. A estrada faz assim um túnel. Eu gostava muito de acelerar. Não, agora já não, agora é só 140, né? Fui apanhado aqui há um ano a 180, né? E então disseram, você nunca foi apanhado, não tem problema, então 6 meses a sua carta fica suspensa se for apanhado outra vez. Eu agora não passo os 140, é o nosso limite. Então, aprendi a lição, né? Não quer ficar sem carta nesta altura. Mas sempre gostei de andar, e quando na cidade havia aquele trânsito maluco, aqui no Brasil, aqui não tem nada disso, entre coisas. Depois quando cheguei a Angola, fiquei treinado, e às vezes eu ficava, ai pá, tu vais-me passar, e às vezes eu tinha carros mais fracos, e havia outros que passavam, depois metiam-se à minha frente, e eu sempre pensava assim para mim, quem tem unhas é que toca viola. Quem tem unhas é que toca viola. Se tu não souberes conduzir, não tarda, eu estou-te a passar. E você aprender truques, o túnel do vento. Quando a gente vai na autoestrada, o carro que vai faz um túnel. Se o nosso carro é mais fraco, o dele ou anda menos, quando a gente entra no túnel do vento, o nosso carro sai disparado que nem uma bala e a gente passa. Eu às vezes pensava, como é que este fulano é capaz de passar com um carrote daqueles? Como é que ele passa? Mas aprender essas coisas. E não gostava dentro da cidade que ninguém me passasse, que ninguém ultrapassasse, que ninguém chegasse primeiro que eu. Ficava furioso quando isso acontecia. Literalmente furioso, zangado. A Ana sempre dizia, mas por que é isso? Para que é que tu fazes isso? Deixa lá o homem ir em paz, deixa lá o outro carro ir em paz. Eu disse, isto é coisa de homem. Isto é coisa de homem, a gente anda com essas coisas. Mas, há algum tempo atrás, eu ia na Carricha, em Lisboa, e houve alguém, eu ia nesta faixa, tentei entrar, vem um fulano que se mete à direita, sai de trás, eu disse, eu já não posso ir. Eu pensei, deixa estar que eu já te apanho. Fiz lá uma revienga e passei, pus-me ao lado dele, eu disse, agora estás feito que eu vou andar e tu vais ficar aí preso. E quando eu olhei para o carro, ao lado, era um irmão da Igreja Assembleia de Deus de Odivelas. E a gente olhou um para o outro, e eu como bom pastor,
Ele deve ter pensado, ele só fez isto para me cumprimentar. Só fez isso para me cumprimentar. Mas na realidade não. E eu comecei a aprender que isso não era importante. Quando eu hoje sofro essas coisas, porque às vezes sofro, e comecei a andar devagar, e às vezes vem aquele impulso, eu lembro-me sempre desse versículo, a palavra branda desvia o furor. Eu faço assim, se ele tocou, eu faço assim. Desculpa, às vezes abro o vidro, desculpa, acendo os 2 piscas, é um sinal a dizer, epá, perdoa aí. E essa comunicação mudou o meu estado emocional. Eu deixei de me irritar a conduzir, e eu irritava-me muito. O que é que vem a seguir? Como é que eu demonstro apreço? Podem pôr o outro a seguir, se faz favor. Como é que eu ministro? Quando eu dou louvor dado em público. Quando eu publicamente posso louvar. Se este meu irmão, eu tenho alguma coisa boa a dizer, eu não vou só dizer a ele em particular. Às vezes eu posso dar o louvor publicamente. Eu agradeço ao apóstolo Willy pela amizade, pelo acolhimento, pela bondade dele, por tanta coisa. E eu vou dizer publicamente, como eu estou a fazer agora. Ele tem-nos tratado que nem rei. Mais do que aquilo que ele tem feito, acho que não podia ser. E às vezes eu dizia à minha mulher, eu sempre gostei de fazer isso também, sempre fui hospitaleiro. Quando a gente chegou no avião, ele fez uma coisa que eu faço sempre. E os americanos dizem, epá, tu fazes uma coisa que ninguém faz. A primeira coisa que ele fez é, deixa eu pagar a mala. Simples gesto. Mas ele pegou na mala e eu disse, não, deixa, estás com problema. Não, eu vou pagar e levar a mala. E eu trouxe a mala pequenina da minha mulher. Não, quer dizer, a grande é dela, a pequenina é minha. Mas isso é outra conversa, não é? Quando agora pusemos as coisas penduradas, eu ocupei 3 cabides, ela ocupou 15. Mulher é assim mesmo. E vai embora, se calhar não usou tudo. Mas então eu vou dizer, graças a Deus, os americanos dizem, tu fazes isso. Na América ninguém nos faz isso. Eu já fui convidado para pregar em conferências na América, metiam-me no hotel, às vezes fora da cidade. Eu passava dias inteiros sozinhos dentro do hotel, só me iam buscar para ir ao culto. O apóstolo Willy já nos levou a Guarujá, a gente bebeu água do coco, comemos pastelzinho, não foi aquele especial, né, do chinês, mas afeto nós demonstramos, nós podemos reconhecer, louvar em público. Quando nós queremos mostrar afeto, nós não vamos focar-nos naquilo que é incorreto, nós não nos vamos tentar no afeto e andar a dizer, eu não faço isto porque tu fizeste aquilo. Não, o afeto demonstra-se não como um detector de pecado. Há muita gente que está treinada só para ver a falha das outras pessoas, mas quando nós queremos louvar, nós não louvamos somente e dizer, não é detesto, não é bem detesto, não gosto mesmo nada. Aquelas pessoas que dizem assim, apóstolo, gosto muito de si, eu amo muito, mas há coisas que nós não concordamos. Mas tem não sei o quê, mas. Então, se vai dizer, eu gosto muito de si, eu amo, para que é que vai lá meter um mas no meio? Eu nem sempre concordo. Há irmãos que às vezes iam lá e me elogiavam e diziam sempre, pastor João tem bom coração, pastor João assim, pastor João sabe, não sei o quê, mas a gente nem sempre concorda, mas a gente às vezes diverge. E eu
penso sempre, sentadinho no meu lugar, eu penso, mas se tu soubesses quantas vezes eu não concordo contigo, se tu soubesses quantas vezes tu me tens dado trabalho e que já me apeteceu até dar-te uma estalada, se tu soubesses. Mas para que é que a gente leva a vida? Se elogiamos, não vamos detectar nada que esteja errado. Aprovação. Aprovação. Todos nós precisamos. A necessidade de aprovação é satisfeita ao dar afirmação ou edificar uma pessoa e reconhecer a importância de um relacionamento. Então eu aprovo, eu vou dizer, eu aprovo, eu vou reforçar, eu vou edificar, eu vou reconhecer a nossa amizade é importante. E quantos de nós estamos aqui e temos verdadeiros amigos? Eu tenho muitos amigos. Ouço muitas vezes muita gente dizer, tenho muitos amigos. E eu costumo dizer, a gente às vezes tem muitos conhecidos, mas amigos verdadeiros a gente nem sempre tem muitos. Porque para mim um amigo verdadeiro entra na minha vida com a minha permissão, eu entro na vida dele com a permissão dessa pessoa e a gente partilha não somente coisas boas, mas também aquelas coisas menos boas. E sabemos que fica na mesa da conversação. E não vai lá para fora e começa e agora o pastor João assim, pastor João, se nós somos amigos, e eu partilhei já 2 ou 3 coisas com o apóstolo, e ele disse, abençoou-me com palavras, faço porque é meu amigo, e eu sei que ele é meu amigo, eu sei que ele não vai para aí dizer, o apóstolo está a passar por isso, ou o apóstolo pensa não sei o quê, e às vezes não é nada de transcendental, mas a importância da amizade, a importância da aprovação. Como é que eu ministro a aprovação? Quando eu faço afirmação das pessoas em público e em privado, quando eu aponto para as qualidades de caráter. E isto é uma coisa que nós devemos fazer, principalmente no seio familiar. Deixa-me só fazer uma pergunta, vocês não me respondem. Provavelmente temos aqui casados. Deixa-me fazer a pergunta. Há quanto tempo tu não dizes à tua mulher ou ao teu marido, que isso não é um problema só de homem, problema de mulher, que tu o amas? Ou que a amas? Há quanto tempo é que tu não surpreendes com alguma coisa inesperada? Já pensaste nisso? Há quanto tempo é que tu não exaltas uma qualidade de caráter? Mas estás pronto a dizer, tu és chata, tu és não sei o quê, mas se disser, o teu caráter, a tua justiça, o teu sentido de justiça, a tua dedicação, etc., a tua capacidade em perdoar rápido, são coisas que fazem parte do nosso caráter. É isso que nós devemos aprovar nas outras pessoas. E quando nós fazemos isso, nós estamos a tirar emoções más de dentro de nós e estamos a meter coisas boas. Porque se eu abençoar esta irmã com palavras agradáveis, não somente ela é abençoada, eu também sou. Certo? Porque é uma estrada de 2 sentidos. Vamos lá, passou de só 15 minutos. Então, atenção, necessidade de atenção é satisfeita por nós transmitirmos um interesse genuíno, preocupação, cuidado por outra pessoa. Satisfazemos a necessidade de atenção das pessoas quando temos pensamentos sobre ela, principalmente quando nós entramos no seu mundo. Eu costumo dizer que há 3 formas de nós amarmos, ou 4. A primeira começa com os pensamentos. Eu costumo dizer, amar a mulher ou o marido começa com o pensamento. Pensamentos de amor. Se não houver lá pensamentos de amor, logo mais está faísca. Está o pimpas e a cura. Então,
Nós temos de demonstrar interesse genuíno, nós temos de ter bons pensamentos, depois ter boas palavras, depois nós temos bons gestos, nós temos surpresas e ao fazermos isso, nós vamos enchendo a nossa vida e então a nossa cara vai parecer que nós andamos sempre. Eu sei que faz bem beber água com limão, não é? Os médicos todos dizem que faz bem de manhã cedo beber água morna. Lá em Portugal dizem que é morna, com um limão espremido, etc. Meter sementes de chia, assim umas coisas e tal. Eu faço algumas dessas maluqueiras, né? Mas já me habituei a beber água com limão, então nem faço careta. Bebi, parece chá de limão. Mas em Portugal a gente diz, quando a gente anda assim com a cara, a gente diz, tu andas a vinagrar, parece que andas a chupar limão o dia todo, tens uma cara de 12:30 ou 6 da tarde. Mas se nós tivermos com um sorriso, e há coisas que se eu gosto do apóstolo Willy e da pastora Janete, é o sentido do humor deles. A gente tem fartado de rir. Eu gosto de rir, gosto de brincar, então a gente está com uma cara alegre. E uma cara alegre e um coração alegre formoseia o rosto. Não é o que está escrito? Como é que eu ministro atenção? Passando tempo com as pessoas, passar tempo individualmente, ir até onde as pessoas estão, ouvir as pessoas. Eu ministro atenção. Se eu estou ali a correr e não presto atenção, então eu não gosto nada de estar a falar com uma pessoa e quando estou a falar com ela, ela não está a olhar para mim, eu fico zangado com a Ana. Se eu estiver a falar com ela e ela estiver a ver as mensagens do telemóvel, e hoje as redes sociais e a porcaria do Facebook e do Instagram à hora da refeição, está comigo, Então, se a gente fala, a gente presta atenção. Vamos os dois olhar para o Instagram, vamos os dois olhar para o Instagram, vamos os dois conversar, prestar atenção. A seguir, se faz favor, outra necessidade que vem até nós, eu agora não tenho, põe-me, se faz favor, o slide. Conforto, a necessidade de conforto é satisfeita pela qualidade da resposta que nós damos quando as pessoas estão em sofrimento, através de palavras, sentimentos, contacto físico apropriado. Conforto envolve entrar no desgosto e na dor da outra pessoa. E não é só nós dizemos, eu tenho muita pena. Podem já pôr o outro e acelerar, se faz favor. Não é somente dizer, tenho tanta pena de ti. Eu não sei, eu vou orar por ti. E a gente vai para casa e não ora. Essa coisa, os cristãos são especialistas nisso. Eu vou orar, vou fazer uma oração. Vocês dizem, não, isso é, ele está a falar agora para o irmão Joaquim. Ou para a irmã Mariana. Não, estou a falar para ti. Que às vezes a gente faz isso, vou orar. E a gente não vai orar nada. Desgosto. Como é que eu ministro? Sendo sensível quando as pessoas precisam. Não argumentando. Não está para ali a dizer, mas tu fazes assim, se tu não fizesse assim, era desta maneira. Tu precisas aprender como é que faz, tu precisas olhar para mim. Aquela coisa da gente estar sempre a ensinar as pessoas, com a mania que a gente sabe tudo, dar o conselho, olha, vai por este caminho, vai por aquele caminho. Há uma coisa que aprendi há alguns anos atrás, enquanto pastor também, e fazendo muitos aconselhamentos, e agora mais do que nunca. Eu costumo dizer, quando eu aconselho e tem pessoas à minha frente, eu sento-me no barco, pego num remo, sento a pessoa ao meu lado e digo, rema comigo. Eu não digo, olha, faz assim, faz assado, porque eu não mando na vida de ninguém. Nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações e nós mudamos quando nós decidimos mudar. Não é só porque o apóstolo Willy diz, olha, faz desta maneira. E a gente depois não faz, porque às vezes aquilo que nos mandam fazer a gente não gosta.
Então sentamos no barco. Então, gestos físicos apropriados, um abraço, nós entramos na vida das pessoas. O outro, se faz favor, encorajamento, a necessidade de encorajamento pode ser suprida ao motivar os outros a persistir, a perseverar no alcance de alvos, estimulando-os ao amor e às boas obras. Nós precisamos encorajar-nos uns aos outros. Podem pôr o outro, se faz favor. Encorajar uns aos outros. E nós encorajamos, às vezes com um abraço, com uma palavra. Ministramos, quando nós ajudamos outros a definir os alvos. Antes de vir, comecei a aconselhar 3 casais. Eles vinham. Um deles estão casados há 4 meses. E estão pior que o Pimpas e que a Curo. Estão piores os dois. Estão pior há 4 meses. Eu no dia estava a ouvi-los. Eu disse, epá, é difícil, né? 4 meses já aparece o cão e o gato. Eu estava a dizer, ok, nós vamos sentar, mas não venham para aqui procurando que eu tenha solução para vocês. Vocês é que vão encontrar a solução juntamente comigo. Nós vamos estabelecer metas. E ela disse, eu vou pensar. E quando uma mulher diz eu vou pensar, às vezes é um não, às vezes é um sim. Porque acho que as mulheres, quando elas dizem vou pensar, elas pensam mesmo. Os homens às vezes eu vou pensar e vai embora. Ele disse eu vou pensar. 3 dias depois recebi um WhatsApp dela, pastor, eu já pensei, eu quero, eu já falei com o meu marido, também quero. Então, encorajamento, ajudar os outros, definir algo, reconhecer quando os outros estão desencorajados, chamadas telefónicas, enviar mensagens. Então essas são formas e nós vamos terminar aqui. Sei que tem mais, os irmãos vão ficar com os slides, mas nós precisamos esvaziar. Se os irmãos repararem todas estas necessidades que nós temos, elas são satisfeitas e deitam fora as emoções negativas, nós trocamos o negativo pelo positivo, agindo de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Outra vez, tem muitos versículos, os irmãos têm, vou deixar com o apóstolo, inclusive as minhas notas, com os versículos, com essas coisas, para que os irmãos possam, se alguém quiser, alguém possa estudar, meditar e pensar, como é que eu me livro deste azedume, desta coisa amarga que eu tenho dentro de mim? Eu preciso ver-me livre disto. E só é possível quando tu te esvazias dessas dores e começas a encher-te com coisas boas. Eu concluo com uma história que eu já contei o apóstolo Willy recentemente. Quando era criança, houve 2 frases que os meus pais foram fantásticos, gente boa, sempre nos amaram muito. Quando eu já era casado, com filhos, falei com eles porque é que eles faziam isso. A minha mãe tinha um hábito, e o hábito dela era este. Era a frase que eu ouvia, aliás, eu ouvia 2 dela, mas uma era assim. A minha mãe, sempre que havia alguma coisa contra nós, alguém fazia mal, a minha mãe nos dizia, e a gente às vezes queria reagir, dizer isto não é justo, etc. A minha mãe sempre dizia, nós sofremos o dano. Nós sofremos o dano. E aquela frase, eu estou a contar-vos isso, eu consigo ver onde é que ela me dizia, como é que ela dizia, como é que ela falava. Às vezes até pegava na Bíblia e ia lá ler em 1 Coríntios, nós sofremos o dano, etc, etc. E essa expressão, nós sofremos o dano, fez-me ter muitos problemas na minha vida. Muitos, muitos mesmo. Meu pai usava muita comparação. Eu sempre fui bom aluno, dispensei dos exames. E às vezes eu chegava a casa, classificação 0 a 20, eu chegava a casa com um 16. Ele tinha um sócio numa das empresas dele que tinha
3 filhas, mas a Belinha era aquela que estava no mesmo ano do que eu, e o meu pai, porque os pais gostam de falar dessas coisas, das conquistas dos filhos, né? Nossos filhos são os mais bonitos de todos, sempre. Não há ninguém tão bonito como os nossos filhos, né? Então, um dizia, minha Belinha teve 17, e o meu pai dizia, o meu João teve 16, né? E quando eu chegava com 16, o meu pai dizia assim, em vez de dizer, epá, foi bom, da próxima vez tu consegues ir mais longe, estuda mais um bocadinho, o meu pai dizia-me, a Belinha teve 17. A Belinha teve 17. Então, aqui dentro, começou a existir o pensamento, deixa-me dizer o que é que ele fazia a seguir. Quando eu chegava à casa com 17, depois eu já perguntava, Belinha, quanto é que tu tiveste? E ela dizia 16. Eu chegava à casa com 17 e dizia ao meu pai, eu tive 17, a Belinha teve 16. E o meu pai dizia-me sempre assim, não fizeste mais do que a tua obrigação. Não fizeste mais que a tua obrigação. Aqui dentro começou um pensamento que era, ok, eu nunca farei nada suficientemente bem feito para que agrade as pessoas que estão ao meu lado. Isso acompanhou-me até eu já ter 14 anos de ministério. Eu sempre pensava, quando eu fui convidado para pastorear, os meus colegas diziam que eu era líder, mas eu sempre dizia, eu não sou líder, eu sou bom número 2, eu gosto de ajudar pessoas, porque cá dentro sempre estava presente, não fazes mais que a tua obrigação, ou o outro fez melhor do que tu. Então, coisas pequenas, das quais nós precisamos ver nos livros. Eu vou dizer uma coisa que eu fiz há alguns meses atrás. Chorei muito, 2 noites a chorar, compulsivamente, porque uma ou outra vez isto me afetava. Se alguém me dava um elogio, eu ficava vermelho, como a blusa desta irmã, não sabia onde é que me havia de pôr, olhava para baixo, porque nem um elogio eu sabia receber, por causa daquilo que eu ouvia. Então, uma noite, aliás, 4 noites eu separei para estar com Deus, dias inteiros, e em 2 noites especificamente, o Espírito do Senhor, Ezequiel, não vou despentear, fazer devagarinho. Numa noite, o Espírito de Deus diz assim, escreve uma carta de acusação aos teus pais. E o meu pai está morto, morreu em 2013, e a minha mãe, com 89 anos, está viva, mas não nos reconhece. Alzheimer. Eu ouvi aquela voz, eu dobrei os meus joelhos, eu digo, eu não consigo. Mas a outra voz do Espírito Santo dizia, esta é a forma de tu ficares curado. Então eu escrevi, pai, eu acuso, diz, escrevi uma lista. Mãe, eu acuso, diz. Depois o Espírito Santo, depois de eu fazer isso, chorar que nem uma criança, babirranho mesmo, a voz diz, agora escreve uma carta de perdão. Eu escrevi uma carta de perdão, peguei na da acusação, dizer, pai, eu te perdoo por isto. Eu te perdoo por essa frase, eu te perdoo porque tu não fizeste assim, eu te perdoo porque tu uma vez me bateste de uma forma injusta.
E quando a gente pensa que não se lembra das memórias, está para lá, não. Quando a gente entra no lugar da intimidade, a gente lembra. Vai lá buscar aquelas coisas que estão lá no fundo. E o meu pai lembra-me de ter batido 3 vezes. Uma delas foi injusta, que se fartou. Eu não esqueço disso. E eu tinha 7 anos, ou 8 anos, talvez. Ele deu-me um tarião, achei injusto. Ele tinha estado semanas fora de casa, chegou perto da meia-noite, a minha irmã era bebezinha, estava na cama, eu fiquei acordado à espera que o meu pai chegasse, né? E quando o meu pai tocou a campainha, a minha mãe disse, fica a tomar conta da Isabel. A minha mãe correu, abriu a porta. Quando eu ouvi a voz do meu pai, eu não me lembrei que a Isabel estava na cama. E fui a correr para me agarrar às pernas do meu pai, porque o meu pai, 3 semanas fora, estava a chegar, o único filho ficou acordado. E quando eu estou a agarrar-me às pernas, a Isabel foi parar ao meio do chão. E eu nem tive tempo de aquecer. Meu pai não teve tempo quase de pousar a mala. Ele era canhoto, e eu lembro-me, dizer, eu perdoo isso, eu perdoo. E depois, peguei naquelas cartas e eu disse, Espírito Santo, cura isto dentro de mim. Eles fizeram isto e eu já perdoei. O Espírito Santo diz, agora faz uma carta de agradecimento. Depois de tu curares isso, agradece. Oh, uau! Eu escrevi mais de 3 folhas de agradecimento. Por isso eu digo, eu tive uns bons pais, excelentes. Mas às vezes coisinhas pequenas nos prendem, nos amarram. Mas no dia em que eu fiquei liberto disso, foi o dia da minha vitória. Então hoje eu conto isso como uma coisa que é passada. É agora mesmo que eu termino. Se tu queres apagar as coisas do passado, as memórias negativas do passado, fala, comunica, age, pensa, sente coisas novas, emoções positivas, sente isso, começa a viver isso. E agora vou dizer uma frase para vocês pensarem na vossa casa. O nosso futuro pode apagar o nosso passado. Faço-me entender? O nosso futuro pode apagar o nosso passado. Amém?